É isso aí, gente! Fala aí, meu povo brasileiro! Nós estamos aqui no canal do Consultório do Marketing, na sala de espera do Consultório do Marketing, onde tudo acontece. Vocês sabem que todas as ideias, tudo que acontece, tudo que nasce, nasce no Consultório do Marketing. E vocês estão aqui, gente, já sabem, né? O canal do YouTube, Consultório do MKT. No Instagram você vai achar lá, @Consultório do MKT. Nós estamos em todas as redes sociais, tem consultóriodomkt.com.br. Então segue a gente, dá aquela moral, porque neste canal só vem gente do mais alto garbo e elegância. Aqui não vem qualquer um, aqui só vem gente fina, gente boa, gente rica. Eu gosto de andar do lado também de gente rica, que dá sorte. Mas é isso, gente. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. E hoje eu tô tendo o prazer aqui de receber meu amigo Grande Tadeu. Boa noite, boa tarde, bom dia, porque vai passar todos os horários aí. Boa noite. Tudo bem, Léo? Para mim é um prazer estar aqui com você, batendo papo. E essa sala tem muitos assuntos aqui, a gente vai tocar, Você gostou da sala de espera, Adorei. né? Sala Você chegou e de falou, espera. pô, sala de espera do consultório, de onde veio isso? Estar numa sala como essa daqui é como estar numa sala onde você vai aprender pra caramba, porque Não, você é o mestre. Não Vamos é pra lá. qualquer um, hein, Tadeu? Não é né? pra qualquer um. Tô me Falei. sentindo honrado Mais de estar alto aqui. garbo e elegância Pô, aqui vai bater fiquei- um papo. Gente, o Tadeu tá aqui com a gente. O Tadeu vai falar, a gente vai falar sobre publicidade, o que que tá acontecendo nesse mundo, esse mundo online, porque a molecada nasceu online, então eles acham que só existe isso, Tadeu. Nós vamos falar sobre isso também. E o Tadeu, gente, tem uma bagagem enorme aqui. O cara, ele já trabalhou lá quando montava a letrinha. Eu não vou falar a sua idade, tá, Tadeu? Mas quando montava o jornal ali, gente, pra montar, tinha que recortar, colar. Ele sabe o que eu tô falando. Mas, Tadeu, fala um pouquinho pra nós aí, cara, como é que começou? Você tava falando ali nos bastidores. Como é que você caiu nesse mundo, pô? Você já gostava? Todo mundo tem uma história curiosa que chega na profissão, né? Verdade. Todo mundo tem uma história e poucas pessoas contam essa história, né? Porque eu acho que é bem legal quando você consegue contar a história, principalmente hoje, com a galera que está aí nascendo e você começa a falar, eles prestam atenção pra caramba. E quando você não é o tiozinho que ficou parado no tempo, eles prestam mais atenção. Caramba, como é que esses caras sabem disso, né? Então você vem atualizado, é bem legal. Então, assim, eu comecei muito cedo a trabalhar. E o trabalho, na época em que eu comecei a trabalhar, era office boy, auxiliar de escritório e tudo mais. Esse era o caminho, né? Esse era o caminho para você entrar no chegar em qualquer mercado, de lugar. procurar as placas e estudar e trabalhar. E eu fazia isso. E aí eu fui trabalhar para uma empresa chamada Arca Editora. Quando eu cheguei lá, era um jornal. O jornal Última Hora Mas você do não Rio de Janeiro. sabia? Você não sabia que era o jornal? Não, sabia que Tava era, Arca sabia que era Editora. a Arca Editora. Falei, pô, vamos lá. Cheguei lá, uma sala, uma senhora sentada do outro lado e tal, e fui bater um papo com ela. Falei, olha, eu preciso de um cara para buscar o jornal na rodoviária de manhã, preciso de um cara que fale comigo todos os dias aqui sobre o que está acontecendo no Você é prédio. louco, E você aí eu é falei, louco. bacana. Aí eu virei o cara. Mas você já era assim, Tadeu? Você, molecão, você tinha... Porque a gente já percebe lá embaixo, né? Você fazia negócio na escola, você já era... Eu Você já era, tinha eu esse sempre fui jeito muito- aí, eu sempre esse fui seu muito jeito somebody descolado. love. Você já era meu somebody É. love, já? Eu sempre fui muito curioso, criativo, e acho que eu aprendi, acho não, tenho certeza, a vida me entregou muito isso, porque eu sempre digo para todo mundo que isso foi muito importante na minha vida. Ser de uma família humilde. Eu fui filho de um orfanato dos 8 anos aos 12 anos. Porra, então Eu você morei tinha no, que se virar mesmo. eu morei no orfanato São Judas Tadeu durante 8 anos e lá eu aprendi tudo que eu pude Você tá aprender para a brincando vida. Lá eu comigo? fui coroinha, eu ajudei em missa, eu cantei no coral, eu limpava o chão de joelho, lavava banheiro, apanhava na orelha do vigilante porque ficava uma fila gigantesca e assim, todo mundo que ficou ali não podia se mexer porque a fila tinha que ser Isso retinha. não era tapa na orelha, Não era pau! tapa na orelha. Então Toma. fiquei, não, mas era uma forma do cara controlar 250, né? A gente E era, entende, eram os tempos, e né? era um Eram os lugar tempos. confortável. Você tinha chuveiro gelado todos os dias. Ó, que com o frio fizesse. beleza! Então, cara, ou você vira aquele Porra. cara que vai ser cascudo pra Ou vida. vai aguentar não. ou vai E lá é fraquejar. o seguinte, Você tem duas opções lá. 250 moleque, ou você
abraça a causa ou você é abraçado pela causa, né? E aí eu fui me virando para sair daquela turma ali durante todos os dias. Comecei a agradar o padre, a freira e tal. Fui convidado para trabalhar na rouparia. Tá vendo? Já saí do dia a dia ali, já Você vesti já uma roupinha tinha- diferente. Você já tinha, Então você fui já tinha tocando essa pegado o bola. jeito do jogo. Você Exatamente, aprendeu logo isso aí, as né? regras do E jogo, saí né? de lá quando mamãe, numa visita com meu irmão que estava na enfermaria, eu tinha um professor de violão, grande professor de violão, o senhor Newton, que foi o meu pai, meu segundo pai. Cara, Tem o meu pai, que era o biológico, que minha mãe se separou e tal, e esse cara. Ele separou por motivos óbvios, bebia muito e tal, mamãe aquela largou coisa, ele pra aquela trás. história, E aquela aí eu história. fiquei esse tempo todo lá, e aí ele casou-se com a minha mãe e adotou-me. Ficou eu, meu irmão e uma família gigante, e eu tive que ir para a rua trabalhar. Com 12 anos eu já fui para a rua trabalhar. E aí foi quando eu comecei a trabalhar em várias empresas, chegou um período, Aí eu você já tinha caiu. 15 anos, eu caí no jornal. Aí você Jornal caiu do no Rio de Janeiro. jornal e começou a entregar. Pá, vamos Não, lá. Pum, pum, buscava pum. o jornal, entregava um nas canto pro agências outro. de publicidade, buscava o jornal. Aí eu chego no escritório todos os dias, tá uma mulher virando jornal, Estadão, Folha, o Globo, o Jornal do Brasil, que eram os principais jornais. Ela Tá. virava e arrancava a página, virava e arrancava a página. Eu falei, mas o que essa mulher faz? Aí um dia eu perguntei, ela falou, então, esses aqui são os anúncios que eu arranco. E ela ligava para as agências de publicidade, falou, saiu aqui e tal, dá pra gente na próxima campanha entrar. Bacana, aí eu aprendi, um dia ela chegou no escritório, eu tava lá, todas as páginas do jornal arrancadas, e do lado, não, Tadeu, é assim que eu leio o jornal primeiro, depois eu arranco. Falei, se desculpa, mas eu quis, né? Aí ela Eu quis percebeu. adiantar. Falei Eu pra quis ela, adiantar. Falei pra ela, eu quero fazer Boa vontade, isso aí, proatividade. Foi proatividade. Ativo eu sempre fui também. Você tava mas... ali, deixa que eu faço. Aí ela me corrigiu, eu segui em frente. Um dia ela me chamou e falou assim, acho que agora você já está pronto. Eu falei, é mesmo, Joyce? Para quê? Posso te mandar Amanhã embora? você venha de terno, você venha de terno que você vai virar meu contato. Eu falei, acho que você está pronto. Posso te mandar embora. Tchau. Aí me chamou, fui para uma agência de publicidade, uma agência gigantesca na época, Alcântara Machado Pericinoto Comunicações, na Avenida Paulista 688. As pessoas Você antigas... não esquece, né? Cara. Vocês têm muitos isso. PIs, Graças né? a Deus eu sou novo. Muitos PIs, Graças a Deus eu não sou antigo. Vocês não Não. esquecem. Vocês lembram nome e sobrenome. Ninguém mais lembra nome e sobrenome. Vocês lembram nome e sobrenome. Não é possível. A gente lembra o seguinte, Vocês são loucos. Quando você vai fazer... Imagina, hoje é o apelido. O pessoal fala apelido hoje. Eu tive muitos apelidos, mas passou. Hoje ainda tenho, eu não sei porquê, mas ultimamente é Tadeuzinho. Viu? Hoje é Tadeuzinho, mas tá gostosinho. Quando eu tava na academia, gostosinho. Meu, Tadeuzinho. Eu falei, gostosinho. Não sei o que quer dizer, Ô, depois eu vou descobrir. E você, cara, eu brinquei daquele negócio de montar, mas você pegou essa parte, né? Pra montar anúncio. Sim, ali, primeira mão. E o primeira mão, hein? Você trabalhou no primeira mão ou não? Não. Não trabalhou no primeira mão? Ficar muito tempo. Tinha um anúncio das minas no primeira mão. Você lembra daquilo, Tadeu? Era o que jornal, loucura, Tadeu. Era o jornal. Na realidade, o que fazia frente ao primeira mão era o Metro News, né? Metro News, grande Metro News, saudoso Metro News. Aquele ali tinha esses anúncios internacionais. Os internacionais estavam ali. Coisa fina. Primeira Mão era um jornal de classificado, assim, de vender produtos. Era como é que fala hoje? É o Mercado Livre. É o Mercado Livre. Mercado Livre na mão. Porra, Tadeu, eu cheguei depois das listas amarelas, onde ninguém anunciava nas listas amarelas. Você vendeu? Chegou a vender lista amarela? Não, eu conheci muita gente que trabalhava. Eu conheci gente até que vendeu a quarta capa da Bíblia, publicidade. O cara era tão velho que a gente sacaneava. Porra, você vendeu a quarta capa da Bíblia, porque a primeira edição da Bíblia, eles queriam colocar publicidade. Quiseram colocar. Foi bem legal, a gente sacaneava na época o cara que fazia isso. Mas eu fiquei na última hora, durante muito tempo, eu sempre fui de ficar muito tempo nos lugares. Depois, a última hora, foi vendido para o Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. E aí veio para São Paulo um paraibano que, putz, esse cara vai ficar na história da minha vida, chamado Carlos Alberto Mouzinho. Ei, eu chamava ele de Mouzinho. Vocês lembram de amorzinho, tudo, né? Cara, vocês lembram Não, tudo. Carlos Alberto Mouzinho era um cara que montou as televisões para Chateaubriand. O cara entendia de tudo. E acabou caindo no jornal porque não tinha muito mais o que ele fazer naquela época, porque as TVs já estavam evoluindo, né? E ele fez essa transição do Tadeu sair da última hora para continuar no mercado de trabalho. E aí ele me colocou numa empresa chamada Grupo Cima. Cima Seara Mais era o nome da empresa. Eles representavam rádio
e jornais no Brasil inteiro. Aí já começou essa coisa de quase uma agência, né? Já começou a ter os canais na mão. Exatamente, porque aí o cara põe no jornal, põe 1000 no jornal, 1000 na rádio. Já começou a ter esse pensamento. O Tadeu Você conhece as agências. Você pegou o começo disso? O Tadeu conhece as agências. Eu entrei lá, cara, para trabalhar jornal, mas não pude trabalhar o jornal porque a diretora na época, Beth Megger, que vai ouvir, vai falar que é verdade. Esse povo tá todo vivo, isso aí? Tudo vivo. Não, o Carlos Alberto Mozinho tá vivo, Beth Megger também. Um abraço, manda um abraço pra todo mundo. Eles vão ver, isso vai chegar, hein? Vai chegar. Cuidado com as histórias que você vai falar, porque vai chegar. São milhões e milhões de espectadores. Eu vim aqui só por isso. Né? 15 milhões de pessoas que vão ouvir vão fazer com que eu consiga estar atingindo a minha meta. Qual que é a minha meta? Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu tenho a intenção de contribuir com o mundo, com a minha sabedoria, para as pessoas mais simples, sabe? Para as pessoas que acham que nada é possível, cara. 63 é uma idade de você ficar em casa jogando dominó, muita gente, né, cara? Mas com essa história de falar que 75 você ainda é jovem, cara, eu tive que arrumar um projeto. Você acreditou? Tive que arrumar um projeto. Foi verdade. Não, cara, e assim, passando por esse processo da rádio lá, onde eu andava com o Ibope embaixo do braço. Você ia com o Ibope? O Ibope era um negócio assim, você lia o Ibope, ali números absolutos, quantos para quem você estava vendendo. Na faixa horária a gente tem tantos ouvintes, era uma briga, o cara botava outra emissora e falava, não, tá aqui. Então a gente usava muito isso. Né? Depois a gente acabou partindo para um processo digital e eu fiquei com uma promoção trabalhando no jornal. Aí ganhava mais dinheiro, né? Os anúncios, as páginas. Quem ganhava grana era jornal, né? Jornal ganhava mais dinheiro. Jornal ganhava dinheiro. Ganhava muito. Rádio ainda tava se consolidando. Não, na realidade o rádio, ele tem as características dele que duram até hoje. Né? O rádio já tentaram matar o rádio. Tentaram matar o rádio há umas 30 vezes. Não, rádio não era vai, TV, ia matar o rádio. Aí veio o web rádio, ia matar o rádio. A internet ia matar o rádio. E a rádio... Eu acho que as mídias, elas se integram. Não você acaba. Vê, o jornal hoje, ele está digital, porque o conteúdo todo que você tinha no jornal, hoje ele é digital. Mas deu dinheiro, né? Jornal, revista, era um meio de comunicação fortíssimo, né? Era o que tínhamos, né, para falar com o mundo, né? Então você tem... Pô, quem falava, quem pensava, quem imaginava que a Editora Abril, que era uma potência... Você apostava nisso? Você apostava que ia virar? Ninguém apostaria. Jamais. Se lá atrás alguém falasse pra você, e aí, Tadeu, quer apostar 1 milhão que vai quebrar? Você não apostava, né? A gente não tinha noção disso, não né? A gente apostava. não conseguia. Tudo andou muito rápido depois de um determinado tempo, né? De um determinado período, eles começaram a andar tão rápido que até hoje, se você não controlar, você fica perdido, né, cara? A Cima, ela foi a primeira empresa que deu aos seus contatos de atendimento, que era contato, um notebook, um sub-notebook, e um celular, que era aquele tijolão gigantesco, que eu lembro até hoje uma história da Elisa, que era uma senhora que trabalhava com a gente. Abria, né? Exato, um negócio de aquela antena gigantesca. Parecia aqueles rádios que o pessoal usa na guerra, né, para falar. E a gente achava o máximo. Sensacional. Eu lembro da Elisa, aquilo. Uma senhora que trabalhava com a gente, a Elisa era... Que Deus a tenha, a Elisa sempre foi um puto exemplo, né? E nós descemos de uma reunião lá na Brigadeiro Luiz Antônio, o cara estava mexendo no carro dela, ela mandou o tijolo do celular no cara, meu. Foi uma loucura isso. Então foi assim, foi um período legal na Cima, que me deu muita experiência. Fiquei 20 anos no Grupo Cima. 20 anos. Uma empresa que acabou porque é a evolução do mercado. Ela vinha já pensando, Beth era uma pessoa estrategista, e ela vinha visionária, era visionária. Ela treinava todo mundo, ela conseguia fazer as coisas de uma forma muito legal. Não avançou porque sempre tem um obstáculo. E o obstáculo nessa época acho que era o marido, que não entendia que o mundo ia ser digitalizado. Ele não entendia. Eu não culpo ninguém, Tadeu, porque assim... Você disse uma coisa interessante, a coisa mudou muito rápido. Foi. Ela dá um salto em 20 anos de outro planeta. Então não dava para você apostar em nada, era muito complicado. Então ele para você tinha falar perfil, troca, muda, põe sai. Ele tinha um perfil conservador e tal, e acho que até avançamos um pouco. Mas depois os próprios veículos entenderam que em São Paulo é onde estava o dinheiro. Então, ao invés do cara pagar uma comissão para a gente que ganhava deles lá 20% de um faturamento gigante, se ele pegasse 10% desse faturamento, ele montaria uma puta estrutura, que foi o que aconteceu. Foi o que acabou virando. Acabou virando, e aí a gente acabou indo um para cada lado, né? E o Tadeuzinho, então, como não é bobo, não é nada, eu falei, bom, eu vou montar o meu negócio, né? Ô, Tadeu, e aí, nessa parte que você monta seu negócio, isso já é que ano?
que você tá falando aí. Falando Só pra de gente se 90, posicionar. de 95. Bem, 95. 95 meu começou a chegar o computador, Exatamente. né? A internet ainda discada, aquela coisa de UOL, salas do UOL. Você frequentou as salas do UOL? Não, É isso que eu quero saber de Não, você. eu não Porque o frequentei. resto não me interessa. Eu não- quero saber se você foi nas salas do UOL de bate-papo. Não fui. Ah, Não Tadeu, fui. para com isso, Não Tadeu. fui. Eu Você me mantive, ia nas salas do bate-papo Eu do me UOL. mantive. Tenho certeza. Eu passava de lé, mas assim, eu me mantive. Não ia, já tá afastado. passando de leve. Eu me mantive afastado durante um bom tempo, porque eu não acreditava. Eu não dava muita bola, porque eu não Você foi entendia. meio resistente, Tadeu? Eu fui porque eu não entendia. Apesar de eu Agora, tirando da sala, mas a internet, tudo, você foi lá usar no último mesmo. Eu fui aquele cara que quando eu abri a minha agência, que eu entendi que funcionava, aí sim eu já estava mais conectado. Aí eu encontrei um criativo, contratei um cara que cuidava só de software, montei um servidor dentro do meu Aí você foi escritório. que foi. Aí eu comecei a abraçar para poder fazer com que todo mundo trabalhasse. Eu não, eu queria ficar na rua, queria atender o cliente, queria fazer o Caçando meu a trabalho. galera. Esse era o meu trabalho, de criar para que a galera pudesse entregar. Então, beleza. 95, você abre a agência, você pega uma transição monstruosa. E aí? Como é que o Tadeu se posicionou, cara? Porque eu vou tentar fazer com você aqui pra gente chegar até os dias de hoje. Tá, Porque você mudou, desmudou, tenho certeza. Foi, e hoje muita... você vai fazer, e no final você vai dar um fechamento pra gente, porque Bacana. hoje tem a molecada nova, uma loucura. Aí vem você de jornal, tava daquele jeito, de repente vem internet digital, televisão, celular. Como é que você foi sentindo, Tadeu? Você falou, vai acabar tudo, não, eu tenho que continuar por esse caminho. Que estratégia você usou, Tadeu, Então, pra seguir? Então, na realidade, eu até um tempo atrás eu falava para todo mundo que eu era um sobrevivente, né? Porque eu não estudei nada sobre publicidade. Eu sempre fui um cara muito comercial, muito criativo e muito curioso. E eu gosto muito dessa área da comunicação, de interagir com as pessoas, de conectar pessoas. E eu comecei a fazer isso. Mari, na época, tinha lá os seus processos no Estadão, seus processos na Editora Globo, ela começou a trabalhar por lá e ela já tinha. Então, estou antecipando um pouco da história. E quando eu comecei a vir mais para frente, a gente usou isso para ser o nosso negócio de comunicação. Por quê? Eu já tinha me separado nessa época, e aí quando a gente montou o escritório, ela tinha a coisa do planejamento, a coisa de montar o processo. Que é seu ponto fraco. Exato. Na época era meu ponto fraco. Eu falava para ela, então você faz isso que eu vou atacar o mercado. Gente, Mari é a doce esposa do nosso querido amigo. Tem que ficar claro, senão o pessoal não entende. Tá? Não, Mas você soltou um Mari, ninguém sabe quem Mari é. Um baby. Você pode arrumar confusão. Baby, pronto, baby. E aí vai ficar claro. Claro, se tiver alguém mal intencionado com o Tadeu, já tá resolvido. Por favor, entendeu? Por favor. Que é muita gente assistindo isso aqui. Exatamente. Você vai ter problemas, mas você vai conseguir segurar. Não, tá? eu administro bem isso. Tá. Então é assim, funcionando dessa forma, a gente começou a fazer uma estratégia de buscar clientes pequenos. Tá. Né? Então a gente começou a atender uma lavanderia, começou a atender um outro aqui e tudo mais. E Mari saiu num período, foi trabalhar numa agência. E nessa agência ela aprendeu sobre cinema. No que ela aprendeu sobre cinema, ela saiu depois e a gente começou a ser chamado por causa dela para trabalhar para essas empresas, que era Fox, que era Paris, que era Disney, para prestar um serviço de fazer folheto, de fazer... Então, quais eram as estratégias dessa época? O que você vendia? Então, era folheto, entrega no Exatamente. farol, Então, aí ela... jornal. Como é que você vendia? O que você vendia pra galera? Pra galera divulgar. Eu vendia folheto. Aí você fazia o que com folheto? Vendia outdoor. Folheto ia pra vendia onde? Anúncio em jornal e vendia a publicidade no rádio. Folheto ia pra onde? O folheto ficava para ser entregue por um cara contratado na porta do metrô. Hoje a gente chama de sampling, né? Na porta do metrô, na porta dos... Dependia do... o cara da pizzaria, por exemplo, o cara da lavanderia. A gente falava para ele, cara, vamos montar uma estratégia. Tem até um case legal do folheto, né? Tinha um cara que tinha uma máquina de fazer tijolos, Saara. O cara fazia tijolo com o próprio solo que você ia construir. Então você fazia o buraco para fazer a estrutura, aquela terra você somava com areia e cimento e fazia o tijolo para construir a casa. E o cara queria vender pra caramba a máquina, mas ele não conseguia. E a gente fazia anúncio no Estadão, fez folheto e tal. E um dia a gente fez um folheto, falei, esse folheto aqui a gente precisava escrever assim, vem aprender como se faz, né? Aí a gente achou
uma linha de comunicação para o anúncio do cara, né? Ele começou a dar curso aos sábados de como usar a máquina. Cara, foi sensacional. Arrebentou. Os caras começaram a vir para o curso, 10, 12 pessoas, ele vendia 3, 4 máquinas ali. Então eu falei para ele, é o seguinte, agora você não vai fazer mais anúncio, você vai ter que fazer anúncio para a galera vir para o curso, que é onde eu ganho dinheiro, né? E aí ele começou a dar uma participação pequena, né, para que a gente conseguisse fazer um trabalho maior para o curso, para a gente poder fazer, senão a gente não ia ganhar mais dinheiro, porque a gente arrumou a saída dele. Então foi uma coisa bem legal, a gente anunciou rádio, jornal, depois a gente pegou uma franquia chamada WashTech, era de uns mineiros, meu. WashTech. Que ano foi isso? Isso foi... Era uma franquia que veio... Não era de lavar alguma coisa? Tem, lavava e recuperava a roupa. Isso. É o WashTech. Porque eu lembro dessa franquia aí. Meu. Porque depois veio essa que tem agora, que ficou... Que ela acho que é uma multinacional que veio para o Brasil, que é a Sincasec. Sim. Essa daí se então estabilizou. Era um concorrente, mas a Sincasec fazia a mesma coisa que eles faziam. Então, eles lavavam o tapete, tingia a roupa e tal. E aí eu e Mari tivemos que visitar todas as lojas no interior de São Paulo para poder fazer o plano de mídia para os caras de marketing, para anunciar no outdoor, fazer outdoor com aplicativo. E você estava com a agência, certo? Sim. Nessa época você estava com a sua agência. Então eu fiz todo esse trabalho e a gente ganhava o nosso cliente a partir desses cases que a gente tinha, né? A gente começou a construir brindes, a criar ações para que o cara pudesse vender mais. Então foi o curso, foi um brinde que a gente mandava especial numa data, foi um material recortado, em vez de você mandar uma sacola normal, mandava uma sacola recortada. Então a galera gostava das ideias. Disso aí, né? Eu sempre fui muito louco de fazer isso, né? Teve um case para a Fox que a gente fez para o lançamento do X-Men. A gente fez uns aquários, um aquário de 2 metros por, acho que tinha 60 de profundidade, de vidro, cheio de água e um adesivão no fundo, assim, quando ele deitava naquela cena onde ele toma aquela injeção. Tá. Cara, ia na frente, a gente colocou umas bombinhas de aquário. Pra ficar soltando a bolinha. Ele tava lá. A gente ia fazer 6 aquários daquele para colocar nos cinemas. E o aquário tinha que secar no dia pro outro, que era tudo muito urgente, né? Aí levamos lá um mocap na mesa do cara que ia aprovar. Ele falou, você deixa aí, se não vazar água, a gente aprova essa porra. Falei pra Mari, vai deixar? Deixamos lá, não vazou, aprovado. Aprovou. Pô, foi sensacional. Assim que as coisas acontecem. Nós tínhamos uma dupla de criação nessa agência que foi crescendo com o tempo, que, cara, entregou muita coisa legal pra gente. Porra, Tadeu, aí o que acontece? Aí a internet chega pra valer. Aí começa o balanço do negócio. E aí? Como é que você se posicionou? Então, aí começa a aparecer Instagram, o pessoal já não acredita mais no jornal. Você ali vendendo panfleto, a galera, que panfleto, você enlouqueceu. Como é que foi essa virada? Qual foi a estratégia que você usou para sobreviver? Que eu acho que aí foi o tsunami, né? Foi o tsunami, mas ainda não, porque eu sempre falei com o Mari de ser o sobrevivente do processo. Falei, olha, todo mundo vai fazer o que está rolando por lá e vai sobrar espaço mais pra gente aqui. E não deu outra, né? A gente começou a fazer os displays pro foyer do cinema. Aqueles displays de papelão. Tá. Até hoje tem. Até hoje tem. Então não parou de fazer. Nós vamos chegar. Então eu acho legal que a galera vai acompanhar, ela vai entender onde a gente vai chegar. Display de papelão pro lançamento do filme. Você ainda apostou nisso, então? Postei. Deixa o povo ir pra lá e a gente continua aqui. Tanto apostei que eu gostava de fazer dinheiro. Eu peguei um cara que fazia a impressão que eu tinha que concorrer com os outros que já estavam no mercado. Então o que eu fazia? A estratégia foi, eu vou comprar o papelão. Tá. Eu comprava o papelão, achei esse cara com a gráfica fechada, mandava o cara cortar, mandava para ele, pô, eu ganhava dinheiro cobrando mais barato do que o cara cobrava no mercado, então eu matei um monte de gente no mercado e consegui ficar um tempão ali. Aí fiz uma parceria com o pessoal que fazia o lançamento dos filmes, ou seja, fazia as pré-estreias. Tudo aí eu isso. fui fazer a parte de produção dos convites. Eu tenho a honra de dizer que nós participamos do lançamento de Star Wars mundial. A minha equipe ficou trancada dentro de uma gráfica uma noite inteira, fazendo as pulseiras e os convites que não podiam sair dali, porque ninguém podia saber de nada. Assinei lá o contrato de confidencialidade. Nós trabalhamos muito, foi uma honra fazer isso, foi bem legal quando você via a coisa acontecer. Então eu sempre tive nessa coisa de eu não quero igual, eu quero, né? Então eu saí um pouco do anúncio e fui cuidar da produção. Tá. Cuidei da produção, aí começou a Cidade Limpa.
Porque a gente fazia alguma coisa Cara, em outdoor. sensacional. Você pegou Uma tudo, coisa Tadeu. em outdoor ainda. Aí, pra gente, Mari. precisa explicar pra galera, porque a molecada de hoje não sabe disso. Porque quem Então, nasceu em 2000, o cara até 2010, 2000 e pouco, não percebeu toda essa troca. Então, quando ele vem, ele acha que só tem o celular, ele acha que nunca aconteceu um Não. outdoor, ele acha que São Paulo era do jeito que era. Outro dia eu levei o telefone pra galera. Então, pô, mas aí você trabalhava muito com outdoor, você fazia Então, muito fazia esses fazia essa anúncios. coisa do PDV e fazia o outdoor, as campanhas de outdoor. A gente fez uma campanha maravilhosa. A gente fez um outdoor, teve um filme chamado Black Hawk Down. A gente fez E era um- sensacional, a porque gente era fez caríssimo e todo Então, mundo a gente fazia uns negócios Fiz um enormes, helicóptero, uma réplica do helicóptero, a gente colocava em cima dos Isso. painéis do outdoor. Era sensacional, a gente vibrava com isso. Aí Até veio hoje eu tenho o histórico, o storyboard disso. aí é muito vem o legal. senhor Kassab e O senhor Cidade Kassab Limpa. chegou e começou aquela E o lei que senhor? ninguém acreditava. Como que o senhor ficou? Eu Ficou fui- pra onde você cara, correu? Quebrou geral. Aí acabou. Aí não teve mais, porque só os displays e só os cartazes não dava grana. A mídia dava um resultado legal pra gente. Eu tinha 32 pessoas trabalhando comigo. Pessoas que faziam instalação, criação, e foi... Bom, eu me vi durante um período desmontando o escritório, sozinho, tirando tudo, foi realmente triste. Mas foi uma descida que me deu oportunidades que eu imaginava que não ia ter ainda na área de produção. Tinha um parceiro que, quando a gente tinha agência, Wagner Santoro, um grande cara que eu preciso citar, que também me ajudou bastante, me chamou para ser diretor comercial da equipe comercial de produção de lonas, de mídia de lona, de tudo que ele fazia, campanha da Ambev, campanha para as grandes Você empresas. que foi lá rodar lona. E eu fui Bora, lá, eu bora fui lá rodar cuidar de lona. uma equipe de 10 pessoas e Mari continuou tocando o escritório. Mari tocava dali, tocava daqui. Um dia, um parceiro do Dia me chamou. Mercado Dia chegando no Brasil, precisava de alguém para produzir os materiais e instalar nas lojas. Falei, é comigo. Aí você partiu muito pra PDV Fui mesmo. para PDV. Você aí começou a consegui- fazer as fitas, Exato. Não, eu consegui fazer, mas aí eu levava para eles. fazer copo. Aí Mas você eu partiu levava pra para isso. eles o conceito da agência. Eu não levava só aquele cara que recebia o material, conta e produz. Ele mandava um conceito e falava, cara, eu posso entrar com isso aqui, eu posso fazer isso, pode dar um nó. A gente pegou uma Copa América, acho que a gente fez como é que fala? A cenografia dentro do mercado. A gente instalava um adesivo no chão que era um campo, botava as bandeirolas e tal. Então foi assim, muito interessante trabalhar nisso. Nós trabalhamos até quando eles estavam com 300 lojas, tinha uma equipe gigante, fazia uma... Eu montava a estratégia, né? Eu montava tipo assim, guarde aqui, ali na Marginal, a gráfica entregava o material lá, todo mundo passava de manhã distribuindo nas lojas. Saía aqueles 300 promotores pra Então, loja, você rolando percebe tudo. a minha versatilidade comercial, e eu fui aprendendo muito. Isso que com ano? Aí já era o quê? 2018, 17, as coisas começaram já. E aí eu falei, caramba, isso aqui vai dar uma grana. E deu uma grana durante muito tempo, né? Só que aí, né, o mercado começou a mudar, o digital chegou, começaram a ficar de olho ali, quem fazia algumas coisas começou a olhar para aquilo que eu fazia. Aí eu perdi essa boquinha, porque eu era pequeno. Essa boquinha perdi esse espaço, e aí definitivamente a Cidade Limpa fechou a Trio Comunicação. Aí nós paramos, começamos a fazer um trabalho mais ali de bastidores e tal. Ainda fui trabalhar para o Giga, fazendo um trabalho também de PDV, Tá. criando ações promocionais. E aí veio a pandemia. Aí isso ninguém esperava, né? A pandemia a gente pode até... Então, a gente A passou por um pandemia dá processo. pra pular, porque assim, é uma fase da vida que ninguém esperava, ninguém teve ideia, Antes ninguém disso eu passei resolveu. por... Antes Mas não disso eu foi uma passei... loucura. Antes disso eu passei de ver a pandemia, eu passei pela Calas, que é uma empresa que me deu muito suporte também para entender sobre o mercado de out of home. Passei por uma empresa chamada Shem, porque publicidade... Comecei a voltar para publicidade. Aí você Nas começou a placas vir. de rua, comecei a olhar para isso. Depois vi uma empresa que fazia publicidade em táxi. E o dono da empresa era o Ney, o ex-goleiro do Palmeiras. Ele montou uma empresa que você fazia... Era maravilhoso o processo, mas não andava, não tinha sinergia, né? Aí veio a pandemia e a pandemia travou geral. Ela mata. Aí Tadeu Silveira ia falar o quê, pra quem, quando? Não, Aí, não eu tem. tive, Aí- eu tive que entrar pro mundo digital. Aí, eu fui- agora você vai. Aí eu fui obrigado, porque eu tinha que dar suporte pra Mari, porque Mari teve a ideia de falar, vamos pra cozinha, porque se a gente não pode sair, vamos cozinhar. E eu sempre gostei de cozinhar. Só agora comigo. A pandemia me deu dinheiro com pão italiano recheado com linguiça calabresa e azeitona chilena. Tadeu Silveira virou especialista. Eu vendia pro Cara, prédio, vendia pro sensacional, vizinho, né? vendia... Cara, eu faturava uma Saiu grana. fazendo pão.
eu faturava uma grana. E eu e Mari começamos a fazer ali tudo. Falei, pô, vamos montar. E a gente montou a Gourmet Amore. Amore é da família dela, meu filho chama Felipe Amore. E aí ficou Gourmet Amore. E Mari sempre planejando, organizando. E eu falei, não, bacana. E ela cozinhava todo o processo, fez um curso de doces, aí fiz um curso para fazer panificação também. Vamos que vamos, cara, e vende e aí a vizinho. pandemia existiu, mas eu continuei com o apoio de todo mundo. Fizemos ovos de Páscoa, cara, fazia umas coisas Cara, espetaculares. que legal. E era assim, e era uma vibração, porque a gente usava o quê? O lado do cozinheiro e o lado do publicitário para fazer as embalagens. Sim. E o apelo para vender. Você fazia o produto, você tava com tudo lá dentro, Instagram, né? Aí você foi. Eu fui pesquisar onde estava o quê, aí eu criei um perfil, aí eu comecei a trabalhar nisso, e comecei a enxergar o mundo digital. Falei, cara, que loucura, não tem volta. Cara, e aí você volta de novo, porque, porra, é uma grande chance de você ir para um lugar totalmente diferente, mexer com comida, culinária, que tem um mercado enorme. A gente sabe disso, comida é comida, ainda mais se for boa, o bagulho vai embora. Mas você volta para a publicidade, por quê? Então, por que você vem? Aí passou pandemia, todas as pedras se ajustaram, aí Tadeu vem de novo. Você sabe que a gente, a minha cultura, a minha educação, ela foi pautada em propósitos de entregar para os filhos aquilo que você não teve, né? Então você fala, pô, eu quero entregar o melhor para o meu filho, né? Eu sou do primeiro casamento, eu tenho 2 filhas e uma mora nos Estados Unidos, tenho 4 netos maravilhosos por lá, outra mora em Campinas. Todas elas já estavam ali se ajustando, então contribuem com um lado e com o outro, mas com a Mari a gente teve um filho que foi um anjo, Felipe Amore, e com ele nasceu um sonho dele mesmo de jogar tênis. Ele jogava antes da pandemia, desde os 7 anos, legal. E aí na pandemia ele teve que parar, e a gente estava num processo de ele querer estudar e jogar nos Estados Unidos, né? E eu não concordava muito, mas Mari fez um projeto, então eu falei, não, vamos tocar isso. E a gente começou a ver que a conta não fechava. Aí o Tadeuzinho foi voltar para o mercado, buscar patrocínio. Vamos lá, Tadeuzinho! Buscar patrocínio para o Felipe, foi numa agência, foi em outra, fui numa quadra de tênis, achei uns parceiros, falei, aqui mesmo. E, pô, esses caras deram um puta apoio, que a B Sports, que hoje é aqui do lado, eles têm... Meu. Onde eu faço Vamos academia trazer os caras hoje, aí, pra bater um papo, vou trazer, não, você vai adorar falar com eles. São os dois Betos, são caras fantásticos. A academia Beto? Beto. Pô, que é isso? Eu não sei, Beto. E aí eles têm lá uma forma humana de tratar o atleta, de cuidar do atleta, e eles entenderam que eu e Mari, nós éramos um exemplo que a gente sonhava junto com o Felipe, e que é muito legal hoje, quando os pais às vezes não pensam, é que assim, um sonho do filho tem que ser sonhado junto com vocês, né, com os pais. O pai é papel fundamental. E principalmente no esporte, né? Fundamental. Então, graças a Deus, a gente recebeu essa educação, essa cultura, e cara, a gente enfrentou isso de frente, e eu falei pra Mari, a gente vai arrumar um jeito. Aí a gente pensou em fazer um café. A gente foi por essa, eu me apaixonei pela cozinha. Eu não queria mais voltar pro mercado. Eu não queria. Achei interessante isso. Eu achei um parceiro aqui na Lapa. E é um lugar legal, é um negócio que dá para ir embora. Mas aí você começa a entender o quê? Que você precisa fazer um produto, e esse produto ele tem que ser feito num ambiente próprio para aquilo, né? E eu e Mari, a Mari é extremamente exigente, é totalmente delicada, sabe? Detalhista. Para você ter uma ideia, os cookies dela tem o selo ali de ingredientes, de peso, senão ela não vende, validade, não vende. Então ela foi exigente nesse nível, né? Falei, bom, se tá exigente nesse nível, a gente precisa de uma cozinha. A gente foi ver uma cozinha para montar e tal, puta, 190 paus, eu fiz o último orçamento. Falei, puta, baby, se eu tivesse 190 pau, eu mudava daqui de São Paulo, né? Caro, a gente não tinha grana suficiente. Falei, a gente tem o Felipe, como é que a gente vai fazer isso aqui, financiar? Bom, não rolou. Aí falei, vamos voltar para o mercado. Eu voltei para o mercado, ela continuou dando suporte para o Felipe, e aí eu vim para um chamado de um parceiro que falou, Tadeu, tem uma pessoa lançando um projeto e você é o cara. Eu falei, mas por quê? Por que você não fala com as pessoas que estão no mercado? Ele falou, cara, você é um cara... Ele me falou, você é um cara fora da curva, você vai entender isso e você vai sobreviver com isso lá. Eu falei, então bacana. Aí eu fui fazer uma entrevista no Allianz Parque com o Juan Pablo Oliveira. Cara, quando ele me falou do projeto, eu falei, putz, que legal. E falei para ele, mas eu quero ganhar tanto. Porque eu tô no banho. Ele falou, beleza. Eu preciso. Aí eu saí feliz da vida, vi a oportunidade do filho continuar jogando tênis e de viajar, né?
E fui pro projeto, cara. Mergulhei de cabeça. E o Juan falou para mim assim, quando eu cheguei. Ele não falou nem no escritório, foi na rua. Ele falou, cara, de você eu só quero sua experiência, seus cabelos brancos e a sua sabedoria. Cara, isso me marcou. Eu falei, caramba, tem um cara que vai valorizar o que eu sei fazer, né? Mas é isso, mas o grande lance, o recado que eu quero deixar pra galera é exatamente isso. Porque como a gente hoje é do marketing, da publicidade, e a molecada, pô, nós estamos tudo aí já encostando nos 50, essa molecada não sabe nada do que você passou. Não sabe nem que existiu. Então, eu acho que hoje faz toda a diferença. Por isso que ele te trouxe. Primeiro que ele é inteligente, e ele consegue transmitir isso, porque você sai dessa única opção que é o digital. E que as coisas estão voltando. E como é que você tá hoje? Onde você tá? Vamos falar um pouquinho aí de onde você tá, a nova realidade. Mas você tá trabalhando só com tela hoje também, né? Não, se não, você hoje tá não. cheio Hoje de tô tela. Eu tô focado. Então, hoje você ama as telas. Hoje então eu tô fala focado. um pouco pra gente, cara, como é que tá essa sua realidade hoje, né? Hoje não, em abril, dia 13 de abril, vai fazer 4 anos que eu tô na GX Media com o Juan Pablo. E, cara, eu agradeço todos os dias por essa oportunidade que ele me deu. Porque um dia ele chegou na sala e falou, é assim. Eu falei, esse cara é duro. Eu olhei pra ele e falei, Juan, você pode bater que eu aguento. Eu vou segurar essa onda, mas eu vou aprender. Eu preciso só... Ele falou, você precisa só tirar essa cultura e olhar para o novo, olhar para o que está acontecendo. E ele falou isso algumas poucas vezes. Aí fui em algumas feiras, comecei a olhar o circuito digital que a gente fazia com os painéis de LED, falar, putz, meu, que loucura. Porque isso para você era novo. Era novo. Porque essa tela era novo, né? Era novo e na época eu falei, eu quero aprender tudo isso, quero saber a linguagem, porque eu não quero ser, lá vem o tiozinho. Não quero o tiozinho. Lá vem o tiozinho que a galera ouve hoje. Porque você e o tiozinho tá com a linguagem do dia a dia. Na hora que vai vender, você lidar com essa galera mais nova. Porque hoje todo mundo é mais novo, né, cara? Hoje todo mundo, a galera de 25, 30 anos tá liderando, CEO. Então, as coisas mudaram. Então, aí você chega, você tem que dominar mesmo. E se você não dominar, você tá fora. Se você não acompanhar, você tá fora. Então, quando eu cheguei, passei o primeiro ano batendo cabeça pra caramba. Fui numa feira, eu fui em duas. A primeira coisa que eu ganhei foi um capacete para entrar na produção. Achei do cacete o capacete. E fui, entender, vender feira. Vende publicidade na feira, não vende publicidade na feira e tal. E um dia eu tô numa reunião com o Juan, porque ele me contratou para trabalhar com as agências de publicidade, né? Ele te jogou pros leões, né? As agências... Vai pros leões! Eu me dominava. Então ele queria que a GX fosse conhecida pelo mercado. E eu fui pro mercado. Fui apresentar ali, apresentar aqui e tal. Um dia eu tô com ele na rua, ele virou para mim e falou assim... Eu tenho uma oportunidade no Allianz Parque para você. Você quer ser o coordenador do Allianz Parque? Só cuida do Allianz Parque? Falei, eu quero. Mas é verdade, tem que ser agora, senão eu vou botar outro. Falei, não, eu quero. Né? E faz 4 anos que eu respondi isso para ele e fui para o Allianz Parque. Cara, é uma pós-graduação que eu agradeço todos os dias de novo por estar participando dela, porque eu aprendo todos os dias. Hoje mesmo eu já aprendi e coloquei em prática uma nova lição. Isso que é legal, né, cara? E isso me faz ser... eu tô num momento de felicidade, sabe? Absoluta. Eu sou budista, pratico budismo. A gente tem 10 estados de vida, né? E eu vivo plenamente nos últimos meses o estado de felicidade. Porque eu, nessa prática, aprendi a transformar veneno em remédio, a transformar os obstáculos em oportunidade para você crescer. E essa oportunidade aqui foi a melhor. Porque, cara... Dentro do Allianz Parque, você vive num ecossistema. É uma loucura, né, você, cara? Incrivelmente, tem um universo. Tem que buscar as melhores alternativas para fazer a entrega que satisfaça o geral. Você primeiro tem que satisfazer a marca. É muita gente para agradar. Não é nem agradar, é entregar para fazer a diferença. É difícil. E aí esse aprendizado desses anos todos foi de que a GX não entrega mídia. Ela entrega mídia, soluções imersivas, soluções para experiências digitais em eventos e entretenimento. Simples assim. Não tem segredo. E os clientes hoje, as marcas hoje querem isso. Eles querem estar onde o consumidor dele está. Então, cada vez mais, as marcas estão investindo nisso e o digital, ele entrega, mas ele não entrega só aquele momento. Ele entrega aquele momento que o cara do Instagram vai captar, que
cuida das redes sociais, vai captar. Hoje é o que eu vai te falo, é tornar esse aquilo omnichannel. Você tem que bater ele em todo lugar. Porque não adianta você fazer Então, um o cara evento, esquece também. um monte de painel, fez naquele dia, acabou. Se o cara sair na rua, não ter coisa na rua, Não, então você tem que acabou. fazer um planejamento onde você faz a entrega. E olha que legal porque antes você fazia um anúncio no jornal, bacana, mas você tinha um planejamento, uma estratégia que hoje é totalmente diferente. Então você fala, cara, não, eu só faço velocidade. Eu só faço Google, eu só faço mídia estratégica com as redes sociais. Você fala, pô, mas o cara só faz isso. Não, mas você vai ver que ele faz uma ação no PDV, ele faz um brand, né? Então o brand da marca, tudo sensacional, Tadeu. E eu aprendi isso, cara. E hoje navego nesse mercado, no mundo digital, de uma maneira muito gostosa. Muito bom, Tadeu. Olha, incrível, cara, incrível. A gente recebeu aqui, ó, Tadeu, que veio bater um papo com a gente. Obrigado. Falamos de publicidade, contamos aqui a carreira do Tadeu. E a nossa ideia foi essa, Tadeu. Acho que você pegou aí, né? Percebeu? Que eu queria trazer isso, eu gosto de mostrar isso pra galera. Gente, olha quantas possibilidades. Quando a gente senta pra fazer uma reunião, quanta coisa que você tem pra olhar. Você não tem só, claro, isso aqui é muito bom, o Instagram é bom, o Facebook é bom, o Google é bom, tudo é ótimo, mas não tem só isso. Por isso é que eu queria extrair de você. Eu quero que as pessoas assistam isso e falem, pô, quanta ideia, pô, tem um PDV, tem tal coisa, tem um papelão. Parece bobagem, mas as pessoas não estão olhando. É incrível. E tem espaço para todo mundo. Todo mundo. Pensando nisso, o que você pode deixar pra rapaziada? Deixa aí o que você pode deixar de pensamento, já que você é um budista. Você tem que raspar esse cabelo aí, mano. Não. Você tem que andar careca, você tem que andar com o negócio, pô. Cadê? Existe um conceito. Pelo amor de Deus. Você não parece Buda. Não tô vendo o Buda aí. Existe um conceito de budismo que é aquele gordinho. É isso, pô. Isso aí. Mas aquilo representa realmente uma das, como é que fala? Uma das ramificações. Mas o budismo que eu pratico é o budismo de Nichiren Daishonin, que veio pelos presidentes Josei Toda, Daisaku Ikeda, né? Eles transformaram isso numa filosofia de vida, numa forma muito simples de você entender que é você que resolve. Que é muito legal. Então, eu li uns livros de budismo aí. Quando você tem resiliência, muito bom. Que é o que eu sempre apliquei, quando você tem paciência, acompanha o processo, porque nada resolve de hoje para amanhã. Você vê, hoje meu filho tá nos Estados Unidos hoje. Difícil. Tá jogando. É difícil falar, a gente tá pagando. E quem diria que quando a Cidade Limpa chegou, eu fosse conseguir chegar com o meu filho no objetivo final? Ele joga lá hoje, a vida é em dólar, né? E eu consigo fazer isso acontecer. Então é o quê? É resiliência, é paciência, é seguir o processo, focar e cuidar da saúde mental e espiritual. Aí, rapaziada, o Tadeu deixou aqui uma mensagem dele. Aproveitando, vamos agradecer aqui o Edu Produções, um parceiraço. Tá gravado aqui, ó. Isso aqui é a casa do Edu Produções, coisa mais linda do mundo. Tá dentro aqui da base, o coworking do Allianz Parque, gente. Então também procurem aí base coworking aqui no Allianz Parque, que é um dos espaços diferenciados, melhores de São Paulo. Tudo que tem de bom tá aqui. O Edu tá aqui, o coworking tá aqui, o Tadeu tá aqui, tá todo mundo aqui, beleza? Então segue a gente, @consultório do MKT no Instagram. Onde você pôr aí, você vai achar a gente. Você falou que você tem Instagram, você não tem. Como é que faz pra galera te achar? Telefone, é e-mail? Você tá com sinal de fumaça? Não, ou tem que te convidar pro café? Como é que te acha? Quem quer achar JacksMedia, www.jacksmedia.com, vai achar lá o que a gente faz e automaticamente vai chegar no Tadeu 92. Não vou dar o telefone. Não vai dar telefone, não, parou no 92. Temos que chamar, cadê o Juan? O Juan tem que vir aqui. Juan, o senhor vem aqui na sala de espera do consultório do marketing, que a gente quer saber se tudo isso é verdade. Eu gosto de confrontar, entendeu? Tadeu, obrigado, cara. Valeu mesmo, viu? Valeu a parceria. Gente, obrigado. Até a próxima aí e vamos que vamos. Valeu, boa noite.